Pessoal, vamos falar hoje de regência verbal. Regência verbal é relação com a preposição. Quem confia, confia em, quem precisa, precisa de, quem obedece, obedece a. É a nossa aula. Vamos falar de 22 verbos que possuem uma regência um pouquinho mais inusitada. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ser ver. Então, eu assisto ao filme. Não é o filme. É um verbo transitivo indireto. Ele pede o a. Eu assisto ao filme. Tá? E eu não posso falar assisto-lhe. É assisto a ele. Então, primeiro caso, sentido de ver. Eu assisto ao filme. Outro caso, gente, ele pode ser no sentido de morar. Por exemplo, eu assisto em Campo Grande. Nós assistimos em Dourados durante um tempo. O meu amigo assiste em Brasília. Ele assiste no bairro Amambaí. É um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Eu assisto, eu moro em Campo Grande, é o adjunto adverbial de lugar. Então assistir pode ser morar. Eu assisto em Campo Grande. Assistir também pode ser caber, referir-se ao idoso, assiste o direito à aposentadoria. Então, o direito à aposentadoria assiste ao idoso. Também é um verbo transitivo indireto, também pede o a, O direito à aposentadoria assiste a quem? Ao idoso. É um verbo transitivo indireto. O que é o verbo transitivo indireto? Pede uma preposição. No caso é a preposição a. Então, o direito à aposentadoria assiste-lhe. Aí você pode colocar lhe. Assiste ao idoso. E por último, gente, o assistir pode significar prestar assistência. O médico assiste o doente ou o médico assiste ao doente. As duas formas são corretas. Pode ser um verbo transitivo direto, o médico assiste quem? O doente, objeto direto. Ou pode ser um verbo transitivo indireto. O médico assiste ao doente, assiste-lhe. Então eu posso falar assiste-o, porque o é um objeto direto, ou assiste-lhe, porque o lhe é um objeto indireto. Então eu posso falar o médico assiste ao doente ou o doente indiferentemente. Tranquilo? Assistir? Outro verbo de regência inusitada é o aspirar. O aspirar pode ser cheirar, sorver o ar. Eu aspiro o perfume. Sujeito, eu. Aspiro o quê? É um verbo transitivo direto. O perfume, objeto direto. Estão vendo que não há preposição? Eu aspiro o perfume, eu cheiro o perfume. Tá? É um verbo transitivo direto. Aspiro o. E pode ser também objetivar. Nós aspiramos ao sucesso. Sujeito, nós. Aspiramos a quê? É um verbo transitivo indireto. A quê? Olha a preposição. Aspiramos a quê? Verbo transitivo indireto. Ao sucesso. Não fale aspiramos-lhe, aspiramos a ele. Rejeito o lhe também. Nós aspiramos ao sucesso. Aspiramos a ele. Outro verbo interessante é o verbo visar. O visar pode ser mirar. O caçador visa o alvo. Sujeito, o caçador. Visa o quê? Todas as vezes que eu falar o quê, é um verbo transitivo direto. O alvo é o objeto direto. Não tem preposição. O caçador visa o. O é o objeto direto. O, a, os, as. E lhe é indireto. Então o caçador visa o alvo. Visa o. Pode ser vistar. O gerente visa o cheque. Visa o também. Também transitivo direto. O gerente visa o cheque, visa o. E por último, pode ser objetivar. Nós visamos ao sucesso. Olha que é um verbo transitivo indireto. Sujeito nós. Visamos a quê? Verbo transitivo indireto. Visamos a quê? Ao sucesso. Objeto indireto. Também rejeito lhe. Visamos a ele. Tá? Entenderam o visar? Outro verbo tranquilo também é o responder. O responder, gente, ele é muito usual nos concursos como um verbo transitivo indireto. Nós respondemos ao questionário. Então, quem responde, responde a. Nós respondemos à questão com crase.
nós respondemos aos amigos. Então, o verbo transitivo indireto pede o a. Eu posso construir o responder em outras situações. Por exemplo, o professor respondeu a pergunta ao aluno. Eu usei como direto e indireto. Respondeu o quê? A pergunta. A quem? Ao aluno, direto e indireto. Mas o comum nos concursos é como verbo transitivo indireto. Responda à questão com crase. Responda ao questionário. Molezinha? Outro verbo interessante é o verbo obedecer. Também verbo transitivo indireto. Eu obedeço ao pai. Eu obedeço à mãe com crase. Então quem obedece, obedece a. Moçada, o obedecer, ele aceita a voz passiva. Como assim, Rossini? Ele é um verbo transitivo indireto. Geralmente os verbos transitivos indiretos não aceitam voz passiva. O obedecer aceita. Eu obedeço ao pai. O pai é obedecido por mim. O responder também, são as duas exceções. Eu respondi à questão. A questão foi respondida por mim. Então, obedecer e responder, apesar de verbos transitivos indiretos, eles aceitam a voz passiva. Depois, pessoal, do obedecer, um verbo interessante é o namorar. Eu não posso falar João namora com Maria. Não tem esse com. É um verbo transitivo direto. A gente escuta muito isso errado. João namora com Maria. É João namora Maria. Se você quiser colocar um a, é só artigo. O João namora a Maria. Mas namorar com não pode. É coloquial. É o uso coloquial. É errado. Então, para concurso, namorar é verbo transitivo direto. Tá? Depois do namorar, gente, o simpatizar. Eu me simpatizo com você. Está errado. O simpatizar não tem me. O simpatizar não é pronominal. Nós simpatizamos com o novo gerente, certo? Eu simpatizo com você, certo? Ele simpatizou com a empregada, certo? Eu não posso falar eu me simpatizei. Nós nos simpatizamos. Não, não pode. Não é pronominal o simpatizar. Entenderam? Tá? Então você corta o me, corta o se, corta o nos. Então eu simpatizei com o novo gerente, tá? Depois do simpatizar, gente, o preferir. Então você prefere café a chá. Você não prefere muito mais, você não prefere antes, você não prefere 1000 vezes, você prefere uma coisa a outra, tá? Eu prefiro café a chá. Há uma questãozinha de crase muito interessante, ó. Prefiro campo a cidade, sem crase. Prefiro campo à cidade. Se eu falar prefiro o campo à cidade, aí terá crase. Se você colocar artigo antes do campo, você coloca artigo antes da cidade. E aí vai dar a crase. Mas o lance é você perceber. Você não pode falar prefiro 1000 vezes, prefiro antes, prefiro mais. Você só prefere uma coisa a outra. Prefiro café a chá. Molezinha? Pessoal, depois do preferir, o custar. As pessoas falam muito, eu custei a entender. Errado. Eu custei é preço. Você não pode falar eu custei. Você fala a calça custou, a camisa custou, mas eu custei não pode. Nós custamos não pode. A pessoa não custa. O certo é custa-me chegar até aqui. Custa-nos chegar até aqui. Custou-lhes entender a questão. Este é pronominal. Ou você fala foi custoso. Mas você não pode falar eu custo, nós custamos. É um erro grave. Falou, moçada? Mais um caso. Informar, avisar, certificar, cientificar. Olha como que funciona. Vou pegar o informar, ó. O professor informou o aluno da prova. É direto e indireto. O professor informou o aluno, objeto direto. Informou quem? De quê? Da prova, objeto indireto. Então, o professor informou o aluno da prova. O objeto direto é o aluno, da prova é o indireto. Tá fácil saber que da prova é o indireto por causa da preposição de. Então, informar é verbo transitivo direto e indireto. Mas eu posso fazer assim. O professor informou ao aluno a prova. Ao aluno vira indireto, a prova direto. Então você nunca pode fazer 2 diretos ou 2 indiretos. Por exemplo, avisei ao aluno da prova. Aí são 2 indiretos. Avisei o aluno a prova. São 2 diretos. Não pode. Então eu avisei ao aluno
aprova. Avisei o aluno da prova. Avisei ao aluno, aprova. Avisei o aluno da prova. Cuidado com o pronome oblíquo, ó. Avisei-lhe a prova, porque o lhe já é indireto. Avisei-o da prova. Então nunca você pode falar avisei-lhe da prova, porque aí são dois indiretos. Então avisei-o da prova. Avisei-lhe a prova. Um direto e um indireto. Tranquilo? Avisar? Mais um verbo, gente. Pagar e perdoar. Como que funciona esse pagar e perdoar? Ó, eu paguei o leite ao leiteiro. A coisa paga é objeto direto. Ó. Eu paguei o leite. O destinatário da ação é o objeto indireto. Eu paguei o leite ao leiteiro. Então, paguei ao pedreiro, paguei ao servente. Então, eu paguei-lhe. Paguei ao pedreiro, paguei-lhe. Paguei ao marceneiro, paguei-lhe. Paguei ao agiota, paguei-lhe. Agora, paguei o débito, paguei-o, porque o é objeto direto e lhe é indireto. Tá? Então, para objeto indireto, ó, eu paguei ao pedreiro, eu paguei ao servente, paguei-lhes. Entenderam? E eu paguei o leite, paguei-o, porque é objeto direto. Eu paguei o leite ao leiteiro. Tranquilinho, gente? Molezinha, o pagar e perdoar. Mais uma dica do pagar e perdoar. Eles também aceitam voz passiva como VTIs, ó. Eu paguei ao leiteiro. O leiteiro foi pago por mim. Apesar de serem VTIs, né, quando forem para pessoas, aceitam voz passiva. Pessoal, o verbo proceder. Ninguém erra. Procedo de Minas. Você não erra essa regência. Né? Ele veio de Minas. Procedeu mal. Ninguém erra essa regência. Agiu. As suas perguntas não procedem, não tem fundamento. Ninguém erra isso. São regências usuais, comuns, todos acertam. O problema está, a juíza procedeu ao inquérito ou ao inquérito? A juíza procedeu ao inquérito. É um verbo transitivo indireto. Os madeireiros procederam ao desmatamento. Tá? A professora procedeu à chamada com crase. Então, quem procede, dar sequência, dar início, quem procede, procede a. Procedemos à investigação com crase. Os madeireiros procederam ao desmatamento. Moleza? Outro verbo interessante é o agradar. O agradar tem dois sentidos. Fazer carinho. Eu agradei o cachorro. Eu agradei o cachorro. Sujeito, eu. Agradei quem? É um verbo transitivo direto. O cachorro é objeto direto. Agradei-o. Então, fazer carinho é um verbo transitivo direto. Pode ser agradável. Eu agradei ao meu amigo. Agradei-lhe. Aí é ser agradável. Então, ó, eu agradei o cachorro. Fiz carinho. Eu agradei ao amigo. Fui agradável. Bom dia, boa tarde. Entenderam? Como direto, ó, fazer carinho. Eu agradei o cachorro. Fiz carinho. É um verbo transitivo direto com objeto direto. Agradei-o. No sentido de ser agradável, eu agradei ao meu amigo. Agradei-lhe. Tá? É um verbo transitivo indireto. Molezinha, o agradar. Depois do agradar, gente, o implicar. Como que funciona esse verbo implicar? Eu falo, ele implicou-se em negócios ilícitos. Envolveu-se. Você não erra isso. Ele implicou-se em negócios ilícitos. A menina implica comigo. Briga. Você não erra. O problema é isso aqui, gente, ó. O não pagamento do IPTU implica em multa ou implica multa? O não pagamento do IPTU implica multa. Não tem o em. Nós falamos muito errado. Né? O não pagamento do IPTU implica em multa. Tira esse em. Inaceitável a preposição em. O não pagamento do IPTU implica multa. É um verbo transitivo direto. O não pagamento do IPTU é o sujeito. Implica o quê? Verbo transitivo direto. Multa é objeto direto. Entenderam o implicar? Depois do implicar, gente, abdicar. Você pode falar abdicar de ou abdicar a. O rei abdicou do trono, o rei abdicou ao trono. Então é um verbo transitivo indireto. Pode ser com de, pode ser com a. Abdicou do trono, abdicou ao trono. Moleza? O verbo ser, gente, mais uma regência do verbo ser. Aqui em casa somos em 4. Errado. Aqui em casa somos
4, não tem em. Lembra da novelinha da Rede Globo? Éramos em 6 ou éramos 6? Éramos 6. Então o verbo ser não tem o em. Éramos 6, somos 4. Tranquilinho, gente? O verbo ser. Depois do verbo ser, o verbo querer. Duas regências do verbo querer. Querer pode ser desejar. Eu quero o doce. Sujeito eu, quero o quê? Verbo transitivo direto. O doce, objeto direto. Quero o. Querer também pode ser amar. Eu quero a meus pais. Aí é um verbo transitivo indireto. Eu quero a meus pais. Quero-lhes. É um verbo transitivo indireto. Objeto indireto é lhes. Eu quero aos meus amigos. Quero-lhes. Então, querer pode ser direto, eu quero o doce, e pode ser indireto, eu quero a meus amigos. Eu quero o doce, eu desejo. Eu quero a meus pais, quero a meus amigos. Eu amo-os. Né? Entenderam? Pessoal, outros verbos interessantes na regência verbal são morar, residir, permanecer, situar-se. São verbos que indicam inércia. Então, a preposição é em. Morador em Campo Grande, situado em Campo Grande, tá? Residente no Mato Grosso do Sul, em mais o no. Então pode ser em, pode ser no, tá? A preposição é em, tá? Morador em Campo Grande, residente em Campo Grande, situado em Campo Grande. Então são verbos que não indicam movimento, indicam inércia. Tranquilinho? Opondo-se a esses verbos, nós temos os verbos que indicam movimento. Ir, chegar e voltar. Estes verbos pedem a preposição a. Fui ao banheiro. Cheguei a Santos. Cheguei a Campo Grande. Vou ao cinema. Então, ir, voltar e chegar. Voltei a Campo Grande. Fui a Campo Grande. São verbos que indicam movimento e pedem a preposição a. Tranquilinho, gente? Moleza? Lembrando que antes de cidade não há crase, hein? Fui a Campo Grande e voltei a Campo Grande. Tranquilinho? Pessoal, outro verbo interessante é o verbo desculpar. Não existe esse papo, desculpe o atraso. Tá? O atraso não é ninguém, o atraso não é nada. Você não vai desculpar o atraso. O atraso não vai responder para você, tá desculpado. O correto é desculpe-me pelo atraso. Se são várias pessoas, desculpe-nos pelo atraso. Se eu quiser pedir desculpas a vocês, eu vou falar, pessoal, desculpem-me pelo atraso. Entenderam a regência do verbo desculpar? Pessoal, depois do verbo desculpar, um verbo que é um pouquinho complicado é o chamar. Como convocar? A transitividade é fácil. Chamei o síndico. Tim Maia, né? Ó. Eu chamei o síndico. Sujeito, eu. Chamei quem? É um verbo transitivo direto. Chamei quem? O síndico é um objeto direto, então não há problema no sentido de convocar. Agora o chamar no sentido de cognominar, apelidar, ele aceita qualquer regência, ó. Chamei-o de burro, chamei-o burro, chamei-lhe burro, chamei-lhe de burro. Então aceita qualquer regência, ó. Chamei-o de burro. O é um objeto direto. De burro é um predicativo do objeto, uma característica desse o, desse objeto direto. Chamei-lhe de burro. O seu computador vai grifar embaixo, pensando que são dois objetos indiretos, o lhe e o de burro. Não, o lhe é um objeto indireto. Chamei-lhe de burro. E o de burro é predicativo do objeto. Então, quando você vira o verbo chamar, ele aceita qualquer regência. Chamei-o de analfabeto, chamei-o analfabeto, chamei-lhe analfabeto. Você não esquenta a cabeça, no sentido de cognominar. Tranquilinho? Pessoal, 3 verbos que têm caído um pouquinho nos concursos mais fortes. Favorecer, beneficiar e ajudar. São verbos transitivos diretos. Favorecer, ajudar e beneficiar. Você ajudou o próximo, você beneficiou o próximo, você favoreceu o próximo. Há alguns gramáticos, e eles estão certos, se houver na frente um verbo no infinitivo, você pode usar como VTI. Por exemplo, o Brasil ajudou a reconstruir o Haiti. Então ajudou um verbo no infinitivo, ó, reconstruir. Mas o ideal é que você use como VTD.
tá? Ajudei o rapaz, favoreci o rapaz, tá? Use como VTD, o ideal é você usar como VTD. Ajudei o rapaz, favoreci o rapaz. Se você colocar uma preposição, pode ir antes do infinitivo. Ajudar a reconstruir, ó, infinitivo, R. Tranquilinho? Pessoal, verbo tranquilo agora, dois verbos. Esquecer e lembrar. Então, eu me esqueci do fato. Eu esqueci o fato. Então, se você colocar um pronome, ó, eu me esqueci do fato, você coloca a preposição de. Vou tirar o me, eu vou tirar o de. Eu esqueci o fato. Entenderam? Ele se lembrou do livro. Vou tirar o se, vou tirar o de. Ele lembrou o livro. Entenderam? Ontem eu encontrei um amigo de infância de cujo nome não me lembro. Ontem eu encontrei um amigo de infância cujo nome não lembro. Então, esquecer e lembrar, se você colocar o pronome me, ou se, ou nos, você vai ter que colocar a preposição de. Tirou o pronome, tira a preposição. Tá, há um caso inusitado do esquecer e lembrar, bem complicadinho, que funciona assim, ó. Esqueceu me, o fato. Ô Cine, mas você colocou o me, por que você não colocou o de? Esqueceu-me o fato? O sujeito é o fato. O que foi esquecido por mim? O fato. Bem complicadinho, né? Bem complicadinho. Então, quando o fato lembrado ou esquecido funcionar como sujeito, não haverá preposição. Tranquilinho, gente? Ó, gente, mais uma dica aí para vocês de regência. Você não pode falar eu assisti e gostei do filme. Você não pode usar dois verbos de regências diferentes e um só complemento. Você tem que falar eu assisti ao filme e gostei dele. Porque quem assiste, assiste a. E quem gosta, gosta de. Então nunca use dois verbos para o mesmo complemento. Entrei e desci do ônibus. Não. Eu entrei no ônibus e desci dele. O escravo ama e obedece a seu senhor. Não. O escravo ama seu senhor e lhe obedece. Dois verbos, dois complementos. Tranquilo? Para terminar, pessoal, os verbos obedecer e responder, pagar e perdoar, eles são verbos transitivos indiretos. Eu obedeço ao pai, eu respondo ao amigo, eu paguei ao servente, perdoei ao amigo. São verbos transitivos indiretos. Eles aceitam voz passiva, mesmo sendo verbos transitivos indiretos. A voz passiva só se dá com VTD. Eu comi o bolo. Ó, comi o quê? O bolo foi comido por mim. Então, você pensou em voz passiva só com verbos transitivos diretos. Só que o obedecer, o responder, o pagar e o perdoar são verbos transitivos indiretos e aceitam voz passiva. Eles são exceções. Tranquilinho, pessoal? Obrigado. Até mais. Usem máscara, hein? Abração.